bom dia a todos, aos filhos do Deus Altíssimo, geração eleita, co-herdeiros juntamente com Jesus Cristo, nação santa, aos ilustres em quem Deus tem todo o seu prazer. Você pode ficar em pé e dar um forte aplauso ao Senhor Jesus, o melhor aplauso que você pode dar a Ele, porque Ele é digno. Sim, Senhor. Sim, Senhor Jesus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Sim, Jesus, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Sim, Jesus, é para o Senhor, é somente para o Senhor. Sim, Jesus, o nosso Salvador, o nosso Rei. Nós te adoramos, Jesus. Sim, Jesus, te bendizemos. Porque o Senhor se deu por nós, o Senhor se entregou por nós, para que tivéssemos vida, para que a morte fosse derrotada, para que os pecados fossem tomados sobre o Senhor. Deus, Pai Celestial, muito obrigado pela dádiva que o Senhor nos concede, de celebrarmos ao Senhor, de honrarmos ao Senhor, de devolvermos, ainda que de uma maneira que não sabemos como, um pouco daquilo que o Senhor nos deu. Jesus, nós te exaltamos como nosso Senhor, como nosso Rei, como aquele que se entregou por nós, para permitir que fôssemos como o Senhor. Senhor, muito obrigado pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, na vida da igreja, por tudo aquilo que o Senhor está produzindo, transformando, edificando. Espírito Santo, nós queremos te dizer que o Senhor é bem-vindo em nossas vidas mais uma vez. Fique à vontade em nosso meio, faça aquilo que lhe aprouver. Espírito Santo, nós queremos dizer que precisamos da unção do Senhor, da presença do Senhor para meditarmos, falarmos a respeito da palavra do nosso Deus, para que sejamos transformados, edificados, possamos crescer segundo a medida que o Senhor deseja. Pai, mais uma vez, muito obrigado por este dia, por esta geração da qual fazemos parte. Obrigado porque tudo aquilo que precisamos já foi provido pelo Senhor. Deus, obrigado porque nada nos falta, absolutamente nada nos falta, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor cuida de nós. Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós oramos com imensa, extraordinária gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Antes de você sentar, procure umas 3, 4 pessoas, dê um forte abraço, mas abraço de crente assim. Aquele que aquece. Saia do seu lugar, se mexa, procure pessoas que você não viu ainda. Glória a Deus. Estava participando ali do louvor e percebi uma pequena incoerência numa das canções. Diz lá que o inverno passou e a primavera chegou. Isso não é verdade ainda. O inverno mal chegou, nem chegou ainda. Não pensa quando o inverno de fato chegar. Muito bem. Aos namorados, eternos namorados, parabéns pelo nosso dia. Aliás, eu imagino e a coragem que vocês tiveram, que nós tivemos de sair de casa hoje, no dia mais frio do ano, especialmente porque o monte de cobertas estava bem melhor, né? Muito bem. Queridos, eu quero compartilhar um pensamento com vocês hoje sobre, na verdade, sobre uma pergunta. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? E com a graça de Deus, quero compartilhar algo que Deus tem depositado no meu coração a respeito do assunto. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus ou acompanhar 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, em primeiro lugar. A palavra de Deus nos diz assim: por isso, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança
na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Vou ler numa outra versão: cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Essa expressão, cingir o entendimento, vem de um costume que na época existia, onde todos usavam túnicas e não calças, túnicas. Então, para ir trabalhar ou para se movimentar de uma forma mais rápida, se colocava uma cinta. Daí a expressão cingir, porque o cinto prenderia a túnica e facilitaria os movimentos. Então Pedro está transportando esse pensamento, trazendo esse pensamento para um momento espiritual. Ou seja, fique esperto, prepare-se, sede sóbrio, seja sensato e espere pela graça de Deus, que está sendo trazida, e o verbo ali é presente, que é trazida, que é oferecida mediante a revelação de Jesus Cristo. Nesses últimos meses, tenho refletido sobre vários aspectos, sobre aquilo que aconteceu e para muitos daqui, e de certa forma olhando para também a igreja, para o estado da igreja de modo geral. Eu estou falando no Brasil todo, quem sabe no mundo, mas o Brasil é a nossa realidade mais próxima. E percebe-se que, quer queiramos, quer não, a igreja está sendo contaminada, está sendo poluída por uma mensagem que não necessariamente coloca Jesus Cristo no centro. Uma mensagem triunfalista que visa atender simplesmente às necessidades das pessoas, como se Deus, o Criador do universo, soberano absoluto, e seu Filho Jesus Cristo fossem obrigados e responsáveis por simplesmente servir ao povo de Deus e atender toda e qualquer necessidade. E isto não é verdade. Se olharmos para os principais televisivos, pastores que estão aí e outros que não estão na TV, mas que se cercam de uma estrutura enorme, mensagens que tentam simplesmente colocar Deus a serviço do homem. E de certa forma esse texto nos fala sobre a graça, na qual nós podemos esperar. E ela está à nossa disposição. Todos os benefícios da abundante, superabundante, extraordinária graça de Deus está à nossa disposição. O perdão aos pecados, a vida eterna, uma vida de paz, alegria, justiça aqui na terra, certamente está à nossa disposição. Eu não quero desfazer aquilo que está sendo pregado, aquilo que foi pregado, sobre o que a graça oferece. A minha questão é como ela vem. E ela não vem como se Deus estivesse nos servindo. Esse texto nos diz, e Pedro sabe disso, e eu quero traçar a trajetória de como Pedro chegou a esse entendimento, diz que ela é trazida, entregue, mediante a revelação de Jesus Cristo. Por isso a pergunta: quem é Jesus para nós? Num determinado momento da vida dos discípulos, conforme relato em Mateus 16, a partir do versículo 13, nós temos o seguinte texto: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, deixa eu ler aqui na NVI, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ou seja, se fez uma pesquisa, percorreram as casas e perguntaram: quem é Jesus para você? E houve várias respostas. Entre elas, alguns dizem que é João Batista, versículo 14, outros Elias, e outros ainda Jeremias, ou ainda um dos profetas. E se nós pesquisássemos e perguntássemos nas ruas: quem é Jesus para você? Crente ou não, nós teríamos uma infinidade de respostas. Porque quer queira, quer não, Jesus é um personagem universal. Dificilmente no Brasil haja alguém que nunca ouviu falar de Jesus, da pessoa de Jesus, porque ele é mencionado na mídia, no Natal, na Páscoa, enfim, de todas as formas, como um personagem bacana. Alguns talvez diriam: não, Jesus é o cara, meu. Há tempos atrás se fez uma reportagem sobre essa pergunta, e uma pessoa lá, um jovem, respondeu: cara, Jesus é melhor do que a maconha que eu fumo, velho. E
tantas outras respostas. Não, Jesus é aquele que me cura, Jesus é isso. Né? Os crentes diriam, Jesus é o Salvador, Jesus é o meu libertador, Jesus é tudo. Mas será que isso é verdade? Não é? Se nós pensarmos na resposta do rapaz, entre Jesus e a maconha não há diferença, não é? É um pouquinho melhor. E ele nem sabe o que Jesus é capaz de fazer por ele. E as pessoas não sabem o que Jesus pode fazer. E nós, como cristãos, a igreja do Senhor Jesus, não sabe ao certo quem de fato é Jesus, da parte de Deus. E tempos atrás, então, estudando sobre o assunto, me vieram algumas coisas à mente, sobre exatamente isso. E aí, Jesus continua dizendo, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem é Jesus para vocês? E aí Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe imediatamente replica, Jesus respondeu, bem-aventurado você é, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Ou seja, em outras palavras, Pedro, você não seria capaz de pensar numa coisa dessas por si mesmo. Isso é uma revelação, não é uma frase de efeito. Não é um método de oratória para convencer pessoas. Pedro, Deus te revelou, meu Pai, o seu Pai te revelou, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é uma frase de efeito, eu quero bater nisso. Pedro teve uma revelação da parte de Deus, quem Jesus era, quem aquele homem que estava diante dele de fato era. E mesmo assim, na sequência da história, nós encontramos um ponto de dúvida e uma revelação não tão intensa na vida de Pedro. Olhe só no capítulo 17, versículo 1, 17:1 de Mateus, diz o seguinte, 6 dias depois disto, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Uma cena inimaginável. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Agora vamos imaginar isso. No texto anterior de Mateus 16, depois da afirmação de Pedro, Jesus disse, rapaz, esta é uma revelação que veio da parte de Deus. E sobre esta revelação, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. A pedra é a revelação de que Jesus Cristo de que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Esta é a base, o fundamento sobre o qual Jesus Cristo edificará a sua igreja, ou edificaria a sua igreja. No entanto, 6 dias depois, olha o que acontece. Imagine a cena, Jesus está transfigurado, nem sabemos como descrever isso. Não é? Com as roupas todas resplandecentes, o rosto brilhando, Moisés e Elias aparecem a ele, conversam sobre ele. O paralelo de Lucas diz que eles estavam conversando sobre os momentos que se seguiriam na vida de Jesus, sobre a morte, a ressurreição, enfim. E Pedro diz, cara, que lugar bacana para a gente ficar. Vamos fazer 3 tendas aqui. Uma para Jesus, uma para o Senhor, uma para Moisés e para Elias. Eu fico pensando, mas por que 3? Não seria mais sensato, já que ali estavam personagens da história da humanidade, da história de Israel, extremamente importantes, por que não juntar todo mundo numa tenda? E ficar junto? Por que 3? E aqui nós temos uma implicação, uma aplicação que pode nos fazer entender o pensamento de Pedro. De repente, aquela revelação que Deus tinha posto no seu coração ainda não estava muito firmada. E até então, Pedro havia vivido sob o cuidado de Moisés, que representa a lei. E sob o cuidado de Elias,
que representam todas as profecias a respeito do Messias. Ele não percebeu que a realidade que ele estudou na lei, que ele aprendeu na lei, que ele esperava pelos movimentos proféticos e pelas palavras proféticas, estava diante do nariz dele, na frente dele. Ele não percebeu esta verdade. Ou seja, ele não entendeu aquela revelação que Deus havia lhe dado. E aí Pedro poderia pensar, aí a interpretação minha, Pedro poderia pensar, esse negócio de cristianismo, essa igreja, eu não sei se vai dar certo. Então eu vou fazer o seguinte, eu arrumo 3 tendas para eu frequentar. Uma para Jesus Cristo, que atende todas as minhas necessidades. Se não der certo, eu vou na de Moisés. Pela lei, eu consigo o que eu quero. Se não der certo ainda, eu frequento a tenda de Elias, onde eu receberei uma palavra profética sobre o meu futuro e vivo nessa esperança, ainda que não real. E Pedro ficou naquela. Queridos, a situação é tão drástica, tão dramática, que Deus simplesmente cessou tudo o que ele estava fazendo. Todo o universo, ele apertou pause e abriu os céus e berrou para Pedro: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Pedro, calha a boca, você está falando bobagem. Não tem tenda para Moisés, não tem tenda para Elias. É para o meu filho amado. É a ele que você precisa escutar. Não ouça mais as vozes da lei, que vão tentar justificar por obras. Não ouça mais as vozes proféticas, que te apenas lançam para o futuro sem nada verdadeiro, sem nada real. Este é o meu filho amado, em quem você pode confiar, porque nele está a vida, nele está o perdão, nele está a paz, a verdadeira alegria, a vida abundante que só eu posso dar. Queridos, eu fico extasiado com isso, e Pedro, na sua 2ª carta, ele relata isso. Nós ouvimos uma voz do céu que disse: este é o meu filho amado. Então não é uma ilustração. Pedro experimentou isso. Ele teve uma revelação de quem era Jesus Cristo, da parte de Deus, e uma confirmação numa voz audível. O texto de Lucas, paralelo a esse, diz que Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava falando uma enorme bobagem. E o céu se abriu, e Deus, o próprio Deus, interveio na história para Pedro, para testificar aquela revelação. Porque até então, penso eu, ele não tinha entendido. E assim somos muitos de nós, queridos. Nós não entendemos, não sabemos quem exatamente Jesus é, o que ele representa para nós. Porque ele nos acudiu, ele nos curou, nos salvou, nos perdoou. Mas e a partir daí? Como eu disse no início, nós temos aprendido e temos sido contaminados por uma mensagem que nos coloca no centro e diz, e que pensa, inconscientemente, queridos: não, agora eu estou salvo, agora Jesus me salvou, os meus pecados foram perdoados lá, minhas doenças e enfermidades foram postas lá, Deus, agora o Senhor tem que me servir. Isto não é verdade. Isto não é verdade. Diante desta revelação, eu e você somos um nada diante de Deus. Ele não tem obrigação de nos servir. Deus, deixa eu repetir isto, Deus não tem nenhuma obrigação de nos servir, porque não foi para isso que nós fomos criados, e não foi para isso que Jesus Cristo foi enviado. Se nós olharmos literalmente a expressão da revelação que Pedro teve da parte de Deus, Deus revelou a Pedro: tu és o Cristo, o Messias. E o Messias vem acompanhado de uma missão para realizar sobre a terra. Jesus Cristo não veio para abençoar pessoas. Jesus Cristo não veio criar uma religião, não veio ser um político, não veio agradar as pessoas. Jesus Cristo veio com uma missão: estabelecer o reino de Deus sobre a terra. O reino de Deus para o qual eu e você também fomos criados. Não é Deus quem nos serve, nós é que precisamos servir a este Deus. Esta é uma diferença, queridos. E para isso eu e você precisamos mudar a nossa mente. Esteja sóbrio, viva sobriamente, mude a mente. Não é Deus que tem a obrigação de nos servir. Fala a verdade se não é assim. Nós começamos a orar e apresentamos nossa lista de pedidos e desejos. Deus, eu quero uma casa nova, uma diarista nova,
uma geladeira nova, eu quero isso, eu quero aquilo, eu invoco as tuas promessas, eu proclamo e declaro que isso é verdade. E Deus olha para nós assim, what? Como? Dá uma olhadinha para Jesus Cristo que está sentado à direita, e aí, rola? Como assim? Como assim? Mais tarde, Pedro veio a entender. Olhe só o que diz Atos capítulo 2, versículo 36. Atos capítulo 2, 36. É o final, o encerramento da primeira mensagem de Pedro. Depois do Pentecoste, depois do derramamento do Espírito Santo sobre aquela geração. Olhe só a declaração de Pedro. Esteja absolutamente certo. Tenha absoluta certeza. Fique certo disto, Israel. Fique certo disto, igreja. Este Jesus, a quem vós crucificaram, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez. Não houve nenhuma eleição, nenhuma campanha eleitoral, nada. Jesus Cristo não fez nada para ser estabelecido como Senhor e Cristo. Foi Deus quem o colocou como Senhor e como Cristo. A expressão Senhor, e aí isso faz parte da cultura, de certa forma está banalizado em nosso meio. Nós chamamos qualquer pessoa, por respeito, isso não está errado, de Senhor. Eu costumo brincar com algumas pessoas, ela vem a mim e, por causa da barba branca, pergunto, como vai o Senhor? O Senhor vai muito bem, Ele está no alto e sublime trono, reinando absoluto sobre toda a eternidade, sobre todo o universo. Ele sabe muito bem o que faz e eu com Ele vou muito bem, obrigado. Pode me chamar de você. Mas eu sei, é por respeito, por reverência, e não está errado isso. Não está errado. Eu acho até que a atual geração perdeu esse respeito. Em alguns momentos, a geração mais jovem, eu digo. Mas de repente, por causa disso, por causa dessa reverência, ou falta dela, nós não entendemos muito bem o significado desta palavra, naquele contexto. Então vamos entender um pouquinho. A palavra César, por exemplo, que era uma denominação comum, um título dado a um grupo de imperadores romanos, tem sua origem em Kaiser, que por sua vez é do latim, e que vem do Kyrios, do grego, que é a palavra Senhor. E o imperador romano, ele deveria ser considerado como um deus, com uma autoridade máxima, o único diante de quem as pessoas poderiam e deveriam se prostrar. Fim de papo, é um imperador, nenhuma outra autoridade. E ele era então Senhor. O que Pedro, um simples pescador, um discípulo de uma pequena, entre aspas, seita que estava surgindo, e que por causa do poder inigualável, impressionante do Espírito Santo de Deus, faz uma declaração como esta. A este Jesus que vocês meteram na cruz, que trataram como bandido, Deus o fez Senhor. Eu quero me ater a esta expressão. Deus o fez Senhor. Não existe outra autoridade. O imperador não chega aos pés desse homem. Porque Senhor, a palavra Senhor, ela tem um significado técnico que nós podemos dizer aquele a quem uma pessoa ou coisas pertencem, sobre o qual tem o poder de decisão. Mas isto não revela o especial significado. A Bíblia nos vai revelando o que de fato significa ser o Senhor. Nós podemos pegar, por exemplo, a expressão de Paulo, escrevendo aos Coríntios e aos Efésios. Ele diz, assim como existe um só Deus, existe um só Senhor. Para nós isso soa muito poético, até cercado de um certo romantismo, um certo lirismo. Mas para a mentalidade daquela época, é uma expressão estonteante. Porque todos sabiam e reconheciam que havia um só Deus. Só para nós lembrarmos um pouquinho, quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo no Egito, lá no Antigo Testamento,
Moisés perguntou, ok, eles vão me perguntar quem é o Senhor. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? E Deus deve ter pensado um pouquinho, refletido para lá e para cá, o que eu vou dizer? Porque o Egito tinha uma série de deuses, uma porção deles. E o Deus máximo, o maior Deus, o mais poderoso da religião egípcia, era o Deus Sol. E Deus olha para a pergunta de Moisés e pensa, mas o Sol é uma estrela em decadência de um pequeno sistema dentro de uma das menores galáxias que fazem parte do universo que eu estou criando ainda. Como que uma nação que se diz tão inteligente, tão revolucionária nos conhecimentos científicos, sociais, isso e aquilo, adora um sol? Moisés, o que eu posso dizer comparado a isso? Sabe de uma coisa, Moisés? Diga para eles o seguinte, eu sou o que eu sou. Não dá para comparar. Vai comparar com o quê? Na verdade, Moisés, diga para eles que eu fui o que fui, eu sou o que sou e eu serei o que serei. Não tem conversa. Incomparável, único e verdadeiro Deus que controla, que cria todas as coisas, soberano, que se tornou o nosso Pai Celestial em Cristo Jesus. Então Paulo usa essa expressão e diz, tem um só Deus. Nós concordamos que há um só Deus. Claro que sim, porque debaixo dele todas as outras divindades criadas pela religião desaparecem. Assim como só tem um Deus, só tem um Senhor, a saber, Jesus Cristo. Paulo aos Filipenses escreve, todo joelho se dobrará diante do nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os principados, potestades, todos os anjos, bons e maus, todos os demônios, o demônio mor, que é Satanás, todas as pessoas, toda a humanidade, presidente, deposto ou em exercício, seja lá o que for, todas as autoridades, toda e qualquer pessoa, o Papa, toda e qualquer pessoa, dobrará o seu joelho diante de Jesus Cristo. Não tem conversa. Porque Ele é Senhor. Não é um Senhor. Ele é Senhor. Absoluto. Não tem para onde. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que todas as coisas, ou aprove ao beneplácito da vontade de Deus, fazer convergir todas as coisas nele. A palavra convergir é tornar um centro e todas as coisas vêm para ele. Pense, por exemplo, lá em Paris, para quem já esteve sabe, eu nunca estive, mas imagino que seja assim, na Praça do Arco do Triunfo, dizem que vem cerca de 12 avenidas, elas todas têm o centro ali. Todas as avenidas convergem para aquele lugar. Então é mais ou menos isso que significa. Todas as coisas, no céu e na terra, Paulo diz, convergem para o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nada acontece nos céus e na terra sem que seja filtrado, sem que passe pela pessoa do Senhor Jesus. Eu tenho comigo que Deus não atende uma oração, não recebe nenhum pedido de oração, não libera nenhuma promessa, nenhuma bênção, sem que isso seja e tenha a concordância do Senhor Jesus. Nada, porque todas as coisas convergem nele. Deus é Deus, poderia fazer tudo acontecer, se Ele quisesse, mas aprove a Ele, aprove a Deus, assentar Jesus à sua direita e governar juntamente com Ele, e recebeu o lugar de honra, Senhor. E esta revelação que eu e você precisamos ter. E aí você pode dizer, muito bem, já entendi, o que eu faço com isso agora? Como que eu caminho? Olha só, 1 Pedro capítulo 2, por gentileza. 1 Pedro capítulo 2 nos diz o seguinte. Deixa eu ler a partir do versículo 1. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo. Desculpe, deixa eu ler a NVI. Portanto, livrem-se de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidos, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação,
agora que provaram que o Senhor é bom. Provamos já que o Senhor é bom. Ele é bom conosco. É ou não é? Claro que é bom conosco, em todas as áreas. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para os que também foram destinados. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não havido recebido misericórdia, mas agora a receberam. Olha que coisa interessante, que figura que Pedro nos coloca aqui. Eu tenho algumas figuras, alguns retratos que eu quero ilustrar esse pensamento aqui. Primeiramente, vocês verão um muro de pedras. Aí, ó. Por favor, aí. Olhe lá. Cada pedra dessas, somos eu e você. Porque o texto diz que nós somos pedras vivas, pedras que vivem, edificadas como casa espiritual. Pedro está usando uma metáfora, uma figura. Olha lá, você pode escolher qual que você quer ser. Provavelmente, se você fizer uma análise minuciosa, não tem uma igual. Tamanhos diferentes, formatos diferentes, com um e outro relevo diferente, um e outro buraco diferente. Isso mostra a diversidade que eu e você temos, a individualidade que cada um tem. Mas todas elas compõem uma linda parede, não é? Parede bonita. Essa aqui é a pedra que é usada para edificar as casas em Jerusalém ainda hoje. Só se pode usar isso aqui, só esse material. Não tem casa colorida, não tem outra de outra cor. Isso aqui com o verde de lá faz um contraste extraordinário. Então esta parede representa as pedras que eu e você somos. Mas o texto diz, e como qualquer construção, precisa ou há necessidade de um fundamento, de um alicerce. Pode passar o próximo, por exemplo. É o que a Bíblia chama de pedra angular, mencionada no texto. A pedra angular, ela servia de fundamento, de base. Eram normalmente pedras de esquina. Mostre a próxima, por favor, Daniel. Essa aqui, ó. E muitas vezes até, olha só que ironia, em formato de cruz. E o texto diz que Pedro diz que Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina, que forma o fundamento. Ou seja, eu e você não podemos edificar sobre outro fundamento, aquele que já está posto, porque foi Deus quem fez. O que muitas vezes acontece é que eu e você não, a igreja, aqui não, em nome de Jesus não, mas em outros lugares, as pessoas, cristãos, querem edificar para si mesmos, e estabelecem o seu próprio fundamento. Não, eu quero assim, eu declaro assim, eu proclamo assim. E Deus diz, está fora, ou o fundamento, a pedra angular, é Jesus Cristo ou não. O reino de Deus tem um único fundamento, Jesus Cristo. E tudo que se faz no reino de Deus, tudo que se opera no reino de Deus, precisa estar sob o fundamento da pedra angular, que é Jesus Cristo. Não tem outro fundamento. Paulo diz isso, não há outro fundamento, além daquele que já está posto. E aí vê de cada um como edifica. Ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno ou palha. Mas é Jesus o fundamento. O próximo, por favor, vai nos mostrar a pedra de esquina, que é aquela que fechava a construção. A pedra bem de cima aqui. Essa da ponta. Isso aqui é um arco romano e a pesquisa que os arquitetos e engenheiros me fizeram mostra que essa pedra, ela sustentava
e fazia com que todo o peso das demais pedras da construção fossem distribuídas a esta uma. E esta pedra unificava todas as demais. Então, Jesus Cristo é apresentado nos textos que nós lemos, ou nas referências que Pedro deu, como uma pedra angular, aquela que estabelece o esquadro, que dirá o tamanho que a obra, que o propósito será edificado, que a vida será edificada, e a pedra de esquina, que fecha a construção. Hoje em dia, provavelmente se usaria, a figura seria uma cinta de concreto, aquela que amarra as paredes, que junta as paredes. Essa é a pedra de esquina. Então estas figuras estão mencionadas aqui. As referências que Pedro usa vêm de um texto que está em Isaías 28, 16. 28, 16 de Isaías diz o seguinte: por isso, diz o soberano, o Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada. Isso aqui é muito importante para nós. Deus não está fazendo nenhum teste com Jesus Cristo. Vamos ver, eu vou colocar essa pedra aqui, vamos ver se está certo. A pedra já foi testada, já foi provada, já foi eleita. Para Deus ela é preciosa, não é um experimento qualquer. Nós não somos ratos de laboratório para um experimento de Deus. Nós estamos construindo e edificando o reino de Deus, como pedras vivas, sob o fundamento de uma pedra angular que já foi experimentada, que é Jesus Cristo. Pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente, ou para um alicerce seguro, e aquele que confia jamais será abalado. Agora olha o versículo 17, Isaías 28, 17, que é o próximo. Farei do juízo a linha de medir, e da justiça o fio de prumo. E é aqui que eu quero, na verdade, trazer a melhor aplicação. Esse fundamento, a pedra de esquina, isso está tudo certo. Mas Jesus Cristo também é estabelecido como juízo. Aqui no Antigo Testamento, evidentemente, ainda fala do juízo da parte de Deus. Mas João capítulo 5 revela que a Jesus Cristo foi dado o direito de julgar. E segundo o que nós aprendemos com os advogados, Gabriel e Lisete especialmente, fazer juízo é simplesmente aplicar a lei. Estou certo? É pegar a lei e decretar e fazer a lei funcionar. Ou seja, a lei por si só ela não vale nada se não tiver um julgador, se as pessoas estão cumprindo ou não a lei. E o texto diz aqui, vocês acharam que isso aqui era presente para minha namorada, né? Não é. Eu trouxe meu material didático aqui. O juízo é uma linha de medir. Nos nossos dias, se a Bíblia fosse escrita hoje, o juízo seria uma trena. E que mediria se nós estamos de acordo com a lei ou não. Se nós estamos de acordo com aquilo que o princípio estabelece ou não. No caso, na nossa aplicação da parede, a linha de medir, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele mediria se nós estamos fazendo o propósito ou não. De repente, o tamanho do propósito de Deus é este. E, na verdade, nós podemos fazer disto uma esfera. Vai para outro corredor ali. E dê a volta onde você puder. Nós podemos armar uma circunferência. Pode caminhar nos corredores ali e dar a volta. Até chegar a esse lado aqui. Consegue, não? Ali na outra fila. Aí, vai, vem aqui. Vem aqui. Essa é a esfera de ação, ou de atuação, que o Senhor Jesus nos concedeu. E nós precisamos andar dentro deste propósito. Ele está medindo. Jesus Cristo está medindo a cada um de nós. Cada um de nós recebeu uma carreira, um propósito, um chamado. E Jesus mede. Está de acordo ou não? Porque Ele é Senhor. E Ele tem o direito de fazê-lo. Pode recolher, por favor. Efésios capítulo 4. Agora eu vou olhar para não tropeçar e cair de novo. Efésios capítulo 4 nos diz que os 5 ministérios visam o aperfeiçoamento dos santos para que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. À medida da estatura de varão perfeito. Isso quer dizer que a maturidade tem uma medida.
uma altura. Deus espera de nós uma altura, a medida de Jesus Cristo. E Jesus, neste exato momento, está nos medindo. Eu não sei que medida refletida em metros é, mas digamos seja essa. Ele está passando a régua. Estamos de acordo ou não? Há dias atrás, eu ministrei um pensamento sobre crescermos e aparecermos. Crescermos para esta estatura. Se nós estamos dentro desta revelação, entendemos que precisamos crescer, entendemos que temos um propósito, a graça nos será trazida. Então quer dizer que se eu não entendo e não tenho a revelação de quem é Jesus Cristo como Senhor e como Ele age, a graça pode não me alcançar? Alguma coisa vai respingar. Mas a graça abundante, não. Não. A graça nos é trazida pela revelação de Jesus Cristo. Eu estou expondo alguns aspectos de quem Jesus Cristo é. Se isso não for verdade em nossas vidas, a graça, que é de graça, não nos alcança. Pare de crer e ouvir mensagens triunfalistas, como eu disse no começo, que querem fazer de Deus o nosso garçom, um empregado a nosso serviço. Ele não faz isso. Ou nós entendemos e aceitamos o senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida e todos os seus aspectos, ou isto não é verdade. Amém? Tem outro aspecto que o texto fala. Ele é o prumo. Eu tenho um prumo aqui. E eu penso que Jesus Cristo, vou subir aqui, que Jesus Cristo como prumo para fazer a justiça, Ele vai verificar se a motivação com que nós fazemos o que fazemos está no prumo. Nós estamos edificando uma casa, não estamos? Já temos o fundamento que é Jesus. Temos a pedra de esquina, a cinta que segura, que fecha tudo, que é Jesus Cristo. Temos uma régua de medir que nos alinha de acordo com o propósito de Deus. E aqui nós temos um prumo que vai nos mostrar se nós fazemos o que fazemos para o Senhor Jesus ou não. Em muitas igrejas, não aqui, em nome de Jesus, não aqui, mas as pessoas participam dos mais diversos ministérios, frequentam os cultos, simplesmente para obterem benefícios para si mesmos, e não para servir ao Senhor Jesus. E o prumo, que é o Senhor Jesus, vai medir esta retidão. Esta é a verdade, pelo menos é o que eu tenho aprendido. Portanto, eu e você precisamos nos submeter à régua de medir, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que mede como nós estamos edificando o propósito de Deus, como pedras vivas. Nós não fazemos nada para nós mesmos, nada para nós mesmos. Nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. Não, mas eu tenho o meu próprio negócio. Ele pertence ao Senhor Jesus Cristo. Eu trabalho numa empresa que não é de crente. Servimos ao Senhor Jesus Cristo. Eu faço o melhor bife que uma dona de casa pode fazer ao Senhor Jesus Cristo. Absolutamente tudo em nossas vidas passa pelo senhorio de Jesus Cristo. Como eu disse, Ele não veio criar uma religião. Ele não veio criar uma seita. Não veio fundar uma denominação. Deus estabeleceu Jesus Cristo e estabeleceu o seu reino. E para Ele todas as coisas são. Paulo diz aos romanos, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque eu e você ainda discutimos com Deus. E não fazemos as coisas como deveriam. Esta é a verdade, no meu entendimento, de Jesus como Senhor. E é assim, quer aceitemos ou não, a palavra de Deus não vai mudar. E a palavra de Deus fala isto, ela declara isto. Portanto, é mais fácil, mais coerente, mais sóbrio, se eu e você, como Pedro diz, aceitarmos isto, nos prepararmos, cingirmos o nosso entendimento, a nossa mente, a nossa cabeça, para aceitarmos o senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Talvez você já tenha feito isso. Não, já fiz, eu declaro Jesus como o Senhor. Mas como o Senhor,
ou como um Senhor. Porque de repente nós temos o trabalho, temos a nossa ocupação, temos isso, aquilo, que ainda domina a nossa vida. Jesus Cristo sempre precisa ser aquele a quem nós servimos. Davi, o grande rei, ele já tinha conquistado Jerusalém, já estava prestes a ser ungido rei sobre toda a nação. Ele diz: eu, mesmo ungido rei, sou fraco. Os filhos de Zeruia são mais fortes do que eu. Eu fico pensando, por que Davi fala isso? Ungido rei, ele tinha toda a autoridade, todo o poder. Ele diz: não, tem forças internas que se mostram mais fortes do que eu. Mesmo ungido rei, eu sou fraco. E por causa desta fraqueza, que eu e você também temos, nós precisamos de um Senhor sobre as nossas vidas, para nos proteger, para servir, a quem nós prestamos contas e para quem a verdade é estabelecida. Queridos, é muito simples, nós podemos discutir com isso, brigar com isso. Você pode não gostar mais e não me amar mais por causa disso, mas a verdade diz, a palavra diz que Deus estabeleceu a Jesus Cristo como Senhor e Cristo. Portanto, é mais sensato se eu e você aceitarmos esta verdade e vivermos fundamentando a nossa vida na pessoa do Senhor Jesus Cristo, permitindo que Ele conclua aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, permitindo que Ele possa nos medir, passe a régua. É muito simples dizer: Deus, e aí? Ou Jesus, e daí? Estou fazendo do jeito certo? Tem algum resquício? Será que ainda falta alguma coisa? A coisa é tão séria, pense o seguinte: durante 33 anos, a Trindade ela foi desfeita. Durante 33 anos terrenos, Jesus não esteve mais com o Senhor, com o Pai. E Ele veio aqui para a terra, para nos honrar com a sua presença, honrar a humanidade com a sua presença. Durante os 40, 50 dias em que Jesus Cristo andou aqui, o Espírito Santo estava lá ainda. Quando Jesus voltou, o Espírito Santo desceu. Portanto, a Trindade está desfeita a favor da humanidade. Meu Deus, é pelo menos um ato de sensatez nós honrarmos este gesto de Deus, servindo ao Senhor Jesus Cristo, que nos foi dado para estabelecer o reino de Deus, do qual eu e você fazemos parte. Apesar de sermos nada, Ele nos agracia. Para encerrar, isso não está no programa e o texto não está para projeção, mas Paulo diz o seguinte aos Coríntios: fostes comprados por preço, por bom preço. E eu entendo isso da seguinte forma: pense num mercado de escravos, aqueles de antigamente que você já deve ter visto em filmes. Então está lá o traficante de escravos, ele trouxe uma lista deles. E todos eles, para serem comprados, comercializados, precisam ser examinados. Então examina aqui, olha o dente, olha a musculatura, isso e aquilo, se serve para alguma coisa, e diz: esse aqui não serve, esse serve. Quanto você paga? Um preço foi estabelecido, a ponto de eu entregar o meu filho, meu único filho, para que ele seja resgatado e colocá-lo como cidadão no reino dos céus, promovido de escravo para servo, e como servo, rei, sacerdote, príncipe, filho do Deus Altíssimo, co-herdeiro juntamente com Cristo. Um status, uma mudança de status, porque Deus estabeleceu isso como verdade. Queridos, então é sensato eu e você honrarmos ao Senhor Jesus Cristo com a nossa vida, servirmos a Ele, aceitando-o como Senhor sobre as nossas vidas. Amém, queridos?